Olá, alunos! E aqui com vocês a professora Laísa Teixeira e eu tô aqui hoje para falar sobre o tecido epitelial, aula 40.1. Então, aquele momento de você pegar o seu caderno, pegar a sua caneta e fazer as anotações básicas e necessárias dessa aula. Mas antes de começar a falar do tecido epitelial, vamos fazer aquele momento, né, de revisão? Vamos pensar o seguinte, né? Na nossa primeira aula de biologia, foi falado que um grupo de células, né, um grupo de células, esse grupo, né, com uma determinada especialização, forma tecidos, que são os tecidos que vamos estar estudando hoje nessa aula. Mas só lembrando, nós temos 4 tipos básicos de tecido no nosso corpo, que é o tecido epitelial, que é o tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso, que vamos estar vendo nas próximas aulas. Por isso, meu diretor, corta para a telinha agora. Isso aí, pessoal. Tecido epitelial. Olha aí, a professora já se adiantou, mas não tem problema. Hoje vamos estar falando sobre tecido epitelial dentro da disciplina, né, do assunto histologia animal, aula 40.1. Então, o tecido epitelial, ele vai ser dividido em epitélio de revestimento, como o próprio nome fala aí, epitélio de revestimento, que reveste o nosso corpo. E quando a gente fala epitélio de revestimento, a primeira coisa que a gente já pensa é o quê? Na pele, não é? Então a gente vai estar vendo isso mais adiante ao longo das lâminas aí do nosso slide. Além do tecido epitelial de revestimento, vamos estar falando também da epiderme. O que será que tem abaixo da pele ou do tecido epitelial? E vamos falar sobre o epitélio de secreção, que pode ser chamado também de epitélio glandular, que forma glândulas. Professora, me dá um exemplo aí de glândulas que o epitélio forma. Glândula salivar, né? A nossa saliva é formada pela glândula salivar e é um exemplo aí de glândulas. Mas vamos aqui para a imagem da telinha. Então, o tecido epitelial, ele vai ser classificado em 2 tipos principais. Olha aí, gente, pedaço do tecido epitelial. Olha essa imagem aí. Epitélio de revestimento e epitélio glandular. Como eu falei a princípio, o epitélio de revestimento, ele reveste, vamos lá aqui, gente. Olha aqui para a professora, o epitélio de revestimento, ele reveste o nosso corpo. Mas quando eu falo do nosso corpo, eu não estou falando especificamente da pele, e sim também dos órgãos internos. Dá o exemplo aí, professora. O epitélio que vai estar revestindo, por exemplo, a nossa bexiga urinária. O epitélio que vai estar revestindo o intestino, que tem a capacidade de estar absorvendo os nutrientes. Então, vamos lá, o tecido epitelial ele vai ser dividido em 2 tipos. O epitélio de revestimento, que reveste o nosso corpo externamente e internamente, e o epitélio glandular, que forma secreções, que seriam as glândulas lacrimais, as glândulas sebáceas, que é esse sebozinho que a gente tem na nossa pele, e que quando esse sebo está em excesso, muitas vezes forma até mesmo a acne, a espinha, a glândula, né, do suor, que nesse caso aí é a glândula sudorífera ou sudorípara. Então são glândulas que fazem parte do tecido epitelial. Lembrando daquele conjuntivo, conjunto de células que desempenha uma determinada função específica, a gente chama de tecido. Então, voltando para a telinha, é aquele momento que você vai fazer aquele captura de tela ou vai estar anotando aí no seu caderno os 2 principais tipos de classificação quanto ao tecido epitelial: epitélio de revestimento e epitélio glandular. Então, os tecidos epiteliais, eles são formados por células semelhantes. Lembra aí que eu falei? É um grupo de células, né, que vão se especializar e vão estar determinando, formando um tecido. E além disso, pessoal, quando ele fala de células semelhantes, eles também estão falando o quê? De justapostas. Isso quer dizer o quê? Que são células que são coesas, coladas umas às outras, como vocês podem observar
nessa imagem aqui, ó. Então, células justapostas. Então, a gente já tem aqui uma característica do tecido epitelial. Células justapostas que estão amplamente distribuídas pelo corpo humano. Essas células aqui justapostas, isto é, coesas e sem espaço entre elas, quando ele fala aqui sem espaço entre as células adjacentes, é aquilo que eu citei. Células que estão intimamente coladas umas às outras. Nesse caso aí, por elas estarem uma coladinha, uma grudadinha, uma do lado da outra, né, ela impossibilita a presença de substâncias intercelulares. Quando a gente fala de substâncias intercelulares, são substâncias que vão passar, que estão entre uma célula e outra. Como elas são coladas, elas impossibilitam, elas impedem a presença dessas substâncias intercelulares entre essas células, como vocês estão vendo aqui, ó, estritamente coladas umas às outras. Dando continuidade aqui, próxima lâmina, a superfície externa do corpo e as cavidades corporais internas dos animais são revestidas por este tecido. Não é apenas, né, a porção externa do corpo humano, e sim também a porção interna das cavidades corporais dos animais, tá bom? Nesse caso aí, né, ele até fala que o tecido epitelial desempenha várias funções no organismo, como proteção do corpo, da pele. Então, a pele, pessoal, é a nossa barreira de proteção contra micro-organismos, contra os patógenos, é a nossa primeira barreira. Além da absorção de substâncias úteis, no caso, o epitélio do intestino, a gente vai estar mostrando mais adiante como é que é esse epitélio do intestino. Então, o tecido epitelial aí, ele já me deu algumas funções. A função de proteção e a função também de absorção. Nesse caso aqui, a absorção vai acontecer onde? No epitélio do intestino. E percepções de sensações. Quando ele fala aí, percepções de sensações, ele está falando do quê? Quando ele fala dessa percepção de sensações, ele está falando do frio, do calor, da dor. São essas percepções sensoriais que a gente consegue sentir através do quê? Da pele, desse epitélio que nós temos aqui pelo nosso corpo. Então, olha aí, olha que interessante é essas funções. Função de absorção, função de revestimento, é a primeira barreira de proteção do nosso corpo contra patógenos. Tudo isso é o quê? É a pele. Voltando então para o nosso slide. Então, a pele, né, ela vai estar desempenhando essas funções de acordo também com o órgão onde se localizam. Olha aí. Os epitélios, mais uma característica que vocês devem estar anotando aí nesse momento, ou fazendo captura de tela. Os epitélios, eles não são o quê, professora? Eles não são vascularizados. Olha aqui, ó. Não são vascularizados e não sangram quando feridos. Isso quer dizer o quê? Que no epitélio, no tecido epitelial, eu não tenho vasos sanguíneos. Por isso, né, que cortes superficiais não sangram. Se o corte sangrar, é porque ele ultrapassou o tecido epitelial, ultrapassou no tecido epitelial, ele já vai pegar o tecido conjuntivo, que a gente vai estar estudando mais adiante, aí sim vai sair sangue. E a nutrição das células se faz por meio de difusão. Vale lembrar que vocês já tiveram uma aula, né, sobre difusão com o professor Jefferson e a professora Tabita. Então, a nutrição dessas células se faz por meio de difusão a partir dos capilares existentes em outro tecido, o conjuntivo, porque é aquilo que eu citei para vocês. Abaixo do tecido epitelial, nós vamos ter o tecido conjuntivo, que é adjacente ao epitélio, a ele ligado. Então, vamos lá, uma característica, professora. Eu já observei que se eu ficar mordendo o cantinho da minha boca, você percebe, né? Vamos lá agora, vamos fazer esse exercício aí. Enquanto eu tô falando aí, vocês fazem o que eu... Não é para vocês fazerem, mas vocês já devem ter feito isso. Geralmente, né, vocês já observaram que se você morder o cantinho da sua boca,
você vai sentir que vai sair lasquinhas de pele. E quando saem essas lasquinhas de pele, né, que não saem, que não sangram, que você não morde, você morde superficialmente, aquilo ali, isso aí é o tecido epitelial. E não sangra por quê, professora? Porque é vascularizado. Agora, lógico, se você morder profundamente essas pontinhas, depois de um tempo, você pode estar sim atingindo a segunda camada, que é o tecido conjuntivo, outro tecido, e aí sim pode sangrar. Então, as características aí do tecido epitelial, células justapostas, olha aqui, gente, células umas coladas às outras, pouca ou nenhuma substância intercelular entre uma célula ou outra. E a outra característica, avascular. Isso quer dizer o quê? Que não vão apresentar vasos sanguíneos, por isso que a gente fala que é avascular. E é muito comum, né, em questões que vocês vão estar vendo adiante, dá como característica que a célula, às vezes ele não fala que tecido é esse, mas ele fala, é um tecido avascular. Quando você escutar um tecido avascular, você já pode estar, assim, associando ao tecido epitelial. E ele vai ter várias características, pessoal, de acordo com a sua forma, com a quantidade como é que eu vou dizer? De acordo com a sua forma, como vocês podem ver, eu posso ter células prismáticas, como essa daqui. Posso ter células pavimentosas, que a gente chama de células achatadas. E a gente pode ter células em formatos cúbicos, que são as células cúbicas. Então, a gente tem classificações de acordo com a sua forma, em cúbico, em prismático, em pavimentoso, que também é uma forma de dizer que a célula ela é achatada, que é esse exemplo aqui, que vocês estão vendo nessa imagem. Continuando, epitélio de revestimento. As células, elas formam camadas que revestirão tanto a superfície do corpo, nesse caso aqui a parte externa, como também dos órgãos e a cavidade interna. Então, ela vai revestir tanto externamente quanto internamente. Né? O tecido que reveste internamente o intestino delgado, ele é um bom exemplo de epitélio especializado em absorver nutrientes e permitir que eles passem da cavidade intestinal para o sangue. Olha aí, gente, o epitélio que reveste o nosso intestino delgado, ele tem essa capacidade de absorver nutrientes e permitir que eles passem da cavidade intestinal para o sangue. Vamos aqui então com o exemplo aí do epitélio que forma o nosso intestino delgado. Olha aqui, o intestino aqui é como se a gente tivesse feito um corte sobre o intestino e a partir daí vocês vão perceber, né, que através desse corte houve uma aproximação, né, desse corte e vocês observam que, gente, essas microvilosidades aqui, olha aqui, essa imagem está até melhor, essas microvilosidades, elas são parte do tecido epitelial do intestino e a capacidade que ele tem é o que? Dessas vilosidades ou microvilosidades? É de absorver os nutrientes. A partir daí da absorção dos nutrientes, essa absorção, esses nutrientes é passado para a corrente sanguínea através de redes de capilares. Podem, com relação à classificação, eles podem ser classificados quanto ao número de células. Eu falei que eles poderiam ser classificados quanto à forma, mas eles também, além de eles serem classificados quanto à forma, eles também podem ser classificados quanto ao número de células. Então, vamos lá. Com relação à classificação, número de células de camadas, eles podem ser classificados em 3 tipos. O epitélio simples ou uni-estratificado, gravem aí, epitélio simples ou uni-estratificado, epitélio estratificado e epitélio pseudo-estratificado. É bem interessante, né, eu reforçar esses 2 epitélios aqui para que vocês consigam identificar em qualquer questão a diferença de um epitélio estratificado e um epitélio pseudo-estratificado. Então,
o epitélio simples ou uniestratificado, ele é formado por uma única camada de célula, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Uma única camada de célula. Então, essa camadinha que vocês estão vendo aqui, a gente chama de pavimentoso simples ou uniestratificado. Percebam aí, porque tem uma única camada de célula. Já o estratificado, vocês podem observar aqui, vou mudar aqui a caneta. Hoje eu vou aqui homenagear a professora Tabita, que adora caneta azul. Então, de acordo aqui com a professora Tabita, aqui eu vou homenagear ela. Então, aqui, o pavimentoso estratificado, ele não vai ter uma única camada de célula, ele vai ter várias camadas de células. Olha aqui a diferença dele para o pavimentoso simples. Pavimentoso simples, ele já está falando, ele é simples ou uniestratificado, única camada de células. Pavimentoso estratificado, ele já vai ter várias camadas de células. E vocês até observam aqui, né, o tanto de células justapostas. Vocês conseguem observar. E o pseudo-estratificado, professora? O pseudo-estratificado, ele é um falso pavimentoso estratificado. E como é que eu consigo observar ele? Você vai perceber que essas células pseudo-estratificadas, elas formam também uma única, a gente pode dizer assim, uma única camada, porém, né, essas células, elas são alongadas e a gente tem a impressão que são várias camadas de célula, mas não são, é uma única camada de célula com os núcleos, vou mostrar aqui, vou pintar aqui para vocês, com os núcleos em variadas posições. Percebe que eles não estão na mesma posição, né? Quando a gente compara o pseudo-estratificado com o pavimentoso simples, vocês percebem que os núcleos, eles estão na mesma posição, na mesma forma. Já no pseudo-estratificado, a célula é uma célula alongada, que dá a impressão que pelo fato dos núcleos não estarem na mesma forma, no mesmo, como é que eu vou dizer assim, na mesma linha, a impressão que a gente tem é que são várias células, mas são apenas uma única célula. Olha aqui, ó. Vou pintar aqui. Tudo isso aqui é uma única célula que forma o que a gente chama de pseudo-estratificado. E essa célula aqui, que ela é alongada, a gente pode dizer que ela é cilíndrica. Ela tem esse formato assim meio cilíndrico, meio prismático. Então é isso aí, a classificação do número de camadas de uma célula. No caso da célula do tecido epitelial. Dando prosseguimento aqui, quanto à forma das células, os epitélios eles podem ser classificados em. Vamos lá, a gente viu quanto a quantidade de camada. Agora a gente vai ver quanto à forma. Como é que eles podem ser classificados? Eles podem ser classificados em pavimentosos, que essas células aqui, né, que eu mostrei aqui para vocês, que ela tem esse formato achatado, epitélio, esse epitélio aqui, bom? E ela é encontrada nos mesotélios, no caso na pleura, no peritônio, no pericárdio, e endotélios, que é o revestimento de vasos sanguíneos, capilares, que tá até mostrando aí como exemplo. Então, a gente vai ter, de acordo com a forma que a gente chama de pavimentosa, que a gente pode considerar uma forma achatada dessas células. Já de acordo com outro tipo aqui, nós temos o formato de cubo ou a forma cúbica, que podem ser encontrados nos túbulos renais e no epitélio do ovário. Olha aí onde a gente encontra esse formato de tecido epitelial. Aí as células, o próprio nome já fala, cúbica. As células elas vão ter forma de cubo. Então, olha aí, células cúbicas com forma de cubo. Pavimentoso, vou voltar aqui para vocês pegarem. Pavimentoso já é mais achatado. Cúbico, células em formato de cubo. E prismático. O prismático lembra o que, gente? Um prisma. Olha aqui, ó.
O epitélio, ele vai lembrar o prisma. Ele nem tem formato pavimentoso e nem tem formato cúbico. Tem formato prismático. E eles podem assumir diferentes especializações, dependendo de sua localização e função. Com os cílios, é encontrada no oviduto, vamos lembrar aí, tá? No caso da tuba uterina, esses cílios, né, que estão na tuba uterina, é o que faz com que o ovócito secundário se encontre com o espermatozoide. E também, no caso aqui, né, a gente pode encontrar esse epitélio aqui prismático também com cílios e com microvilosidades, que é no caso do revestimento interno do nosso intestino delgado. E a função, né, dessas microvilosidades no intestino delgado, como eu falei a princípio, é a absorção dos nutrientes. Mais uma vez aí, né, que é encontrado também esse tipo de tecido, de tecido epitelial, ele é encontrado em células produtoras de muco, como na traqueia. Então, mais uma vez aqui, ó, a célula epitelial, esse tipo de célula aí com esse formato aqui que vocês estão vendo, prismático, que a gente chama de formato prismático, a gente encontra também na nossa traqueia. E vale lembrar, né, que é encontrado nessas células que fazem o quê? Que produzem o muco, como aqui na imagem, como mostra na imagem que vocês estão vendo aí agora. Então, que é o epitélio, né, pseudo estratificado ciliado. Né? A impressão que a gente tem, porque como essas células prismáticas, elas são alongadas, é que são várias camadas de célula, mas não são. Né? Elas são pseudo-estratificadas, é uma única camada de célula, porém, né, elas estão em formas alongadas que dão a impressão de que são várias camadas, mas é apenas uma única camada. Então a gente fala que é pseudo-estratificada porque ela engana a gente, ela dá essa falsa ilusão. Prosseguindo, epitélio estratificado pavimentoso é uma outra classificação do tecido epitelial de revestimento pavimentoso não queratinizado. Mais uma vez aí, ó, como vocês podem observar, a gente vai ter o quê? Epitélio pavimentoso, o formato da célula pavimentosa achatada. E quando a gente fala que ela é estratificada, quer dizer que eu tenho o quê? Eu tenho várias camadas de células epiteliais desse tecido. Olha aqui, olha quanta camada aqui que a gente encontra. Ó, tá vendo? Então, são várias camadas de células, por isso ela recebe também essa classificação, epitélio estratificado pavimentoso. Importante aí vocês fazerem uma captura de tela, gravar, né, essas classificações, para que quando vocês forem fazer os exercícios, as atividades, vocês já tenham compreensão do que a questão está pedindo. Pele, órgão de contato. Vale lembrar, pessoal, que a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. Olha aí, mais um ponto aí para vocês anotarem. A pele, ela é considerada o maior órgão do nosso corpo. Por quê? Porque ela é formada pela junção de vários tecidos. Não é apenas o tecido epitelial, não, é o tecido conjuntivo. E ela é, sim, considerada órgão de contato. Então, nos vertebrados, nos incluindo aqui, né, a pele é importante órgão de contato com o meio. E a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados tornou-se possível, entre outras coisas, a partir do isolamento e proteção do corpo e de mecanismos de relação do ser vivo com o meio. Olha aí a importância desse órgão para a exploração do ambiente, para a conquista do ambiente terrestre. Então, a pele é o órgão responsável pelas sensações táteis. Lembra que a professora falou do frio, do calor, né? Da sensação da dor, de você poder pegar em algum objeto e ver se aquele objeto é áspero ou não é. Então, essas sensações, né, é graças à nossa
pele, que apresenta diferentes tipos de sensores que registram e informam o ser vivo como variações de temperatura, calor ou frio e pressão, que são toques, choques, pancadas. A pele ainda é importante órgão de defesa contra diversos tipos de agentes infecciosos, olha aí. E vale lembrar, né, muitas vezes quando se está com frio, vocês podem perceber que os nossos pelos, eles ficam eriçados, como vocês podem observar. Isso aí também é um mecanismo de defesa para que o nosso corpo, né, consiga controlar a temperatura corporal. Então, os nossos pelos, no momento que você está com frio, eles ficam eriçados. É uma forma de controlar a temperatura do nosso corpo. Mecanismos de defesa também. Considerando o corpo inteiro, a pele de uma pessoa chega a pesar até 5 quilos e tem uma área total de 18 metros quadrados. É, portanto, o maior órgão do nosso corpo. Olha aí, gente, maior órgão do nosso corpo. Prosseguindo aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre a pele dos mamíferos. A pele dos mamíferos, ela vai ser dividida em 3 regiões. A epiderme, que é onde eu encontro o tecido epitelial, a derme, que eu já tenho aqui o tecido conjuntivo, e a hipoderme, que está abaixo, né, da derme, que a gente pode considerar. E lembrando, dentro, com relação ao tecido epitelial, nós temos as glândulas, glândula sudorípara ou sudorífera, né, que são o quê? Que são componentes do tecido epitelial, tá bom? Então, a glândula sudorífera aqui, ela faz parte do tecido epitelial, dentro do tecido que a gente chama de tecido glandular, daquela divisão. E nós vamos ter também os melanócitos, vamos encontrar aqui no tecido epitelial. Os melanócitos produzem a melanina, que dá cor à nossa pele. Então, quanto mais melanina, mais escura é a pele da pessoa. Quanto menos melanina, mais clara é a pele da pessoa. Epiderme é o revestimento externo que protege a pele da ação de micro-organismos, como bactérias, de toxinas e também da desidratação. Suas células são desenvolvidas na camada basal, de onde migra em sentido à superfície da pele e amadurecem. Esse processo é chamado de queratinização ou conificação, tá bom? A derme, então vamos lá, a gente viu a epiderme e agora a gente vai ver a derme, que é essa porção aqui que eu tô marcando para vocês aqui. A derme, ela é constituída por um tecido conjuntivo, que vamos estar explorando mais esse tecido e falando mais dele na próxima aula. Então, a derme é constituída por um tecido conjuntivo, a elasticidade e firmeza que apresenta se dá por causa da elastina e colágenos existente. Na derme se encontra nervos, folículos, terminações nervosas, vasos sanguíneos e linfáticos, além das glândulas sudoríparas e sebáceas. Tá bom? A hipoderme. A hipoderme é uma das camadas da pele, também conhecida como tecido subcutâneo, porque está abaixo da derme. Olha aqui a hipoderme. Vamos aqui mostrar aqui ela melhor. Ela está abaixo da derme. Essa camada ela é formada por vasos sanguíneos, fibras de colágeno e células adiposas. Desempenha funções como isolamento do corpo das variações externas, além de fixar a pele aos órgãos e outras estruturas. Prosseguindo aqui. Opa! 3 estruturas da pele derivadas da epiderme são extremamente importantes na adaptação dos mamíferos ao meio terrestre. Vamos conhecer? Qual será? Quem é? Que estruturas são essas que foram importantes na adaptação dos mamíferos ao meio terrestre? Vamos ver agora. Então, são os anexos da pele. No caso, os pelos, que como eu falei para vocês, né, que auxilia no isolamento térmico, que é muito comum quando a gente está com frio, a gente perceber que os pelos eles ficam eriçados, que é justamente o quê?
para manter a nossa temperatura. É o mecanismo de defesa do nosso corpo. Por isso que a gente fala que ele auxilia no isolamento térmico. Além das glândulas sudoríparas, que também, pessoal, podem ser chamadas de glândulas sudoríferas, tá bom? Com F, sudoríferas. Então, algumas questões podem vir como glândulas sudoríparas e outras questões podem vir como glândula sudoríferas. Então, vamos lá. Glândulas sudoríparas que desempenham o papel importante na regulação da temperatura corpórea. Evitar, gente, ele evita a perda de calor. Então, vamos lá. Você tá jogando aquele futebol, aquele futsal. Então, depois de um tempo, você percebe o quê? Que você começa a transpirar, a suar. Aquele suor, aquela transpiração, ela não é à toa. Ela serve para regular a sua temperatura corpórea. Para quê? É como se fosse para resfriar. Eu posso dizer assim que o suor, o líquido que sai das glândulas sudoríparas, o suor, ele serve para resfriar o corpo. Então, manter a regulação da temperatura corpórea. Além das glândulas sebáceas. Vamos lá, professora, glândulas sebáceas, isso aí. Que lubrificam a pele e estruturas anexas. As glândulas sebáceas são os que produzem o sebo. E é muito comum na adolescência, na puberdade, você, de repente, você dorme com a pele limpinha e você acorda no outro dia com aquela pele oleosa. Aquele óleo, ele não está ali à toa, porque em alguns adolescentes, devido a questões hormonais, né, muitas vezes, o corpo, as glândulas, elas produzem muito sebo. E acaba que a pele, muitas vezes, no outro dia, quando você amanhece, né, a sua pele está oleosa. E em muitos casos, quando o sebo ele é produzido em excesso, ele pode também estar obstruindo os poros e está causando a chamada acne. Nesse caso aí, gente, não se deve espremer espinha, tá? Não é recomendado que se esprema espinhas. O ideal é que você lave o seu rosto com sabonete próprio, né, para remover esse óleo, e que você procure, né, um médico especializado, nesse caso aí, um dermatologista, para ele estar fazendo um acompanhamento, um tratamento, para que possa se reduzir esse acúmulo, né, de sebo na sua pele. Continuando aqui, vamos falar agora do tecido epitelial glandular. Falamos até então do tecido epitelial de revestimento e agora do tecido epitelial glandular. Como é que funciona? A gente vai ver agora. As células do tecido epitelial glandular produzem substâncias chamadas secreções, tá? A gente também pode ouvir aí, né, epitélio secretor. Epitélio secretor é o epitélio glandular, que podem ser utilizadas em outras partes do corpo ou eliminadas do organismo. Essas secreções, elas podem ser de alguns tipos, de 3 tipos aí que eu vou estar mostrando para vocês. Secreções, né, mucosas, serosas e mistas. Vamos entender aqui como é que funciona cada uma delas. As mucosas, quando espessas e ricas em mucos. Exemplo, glândula salivar. Com relação a serosas, quando fluídas, isso quer dizer o quê? Que ela é fluida, aquosa, clara e rica em proteínas. Exemplo, glândulas secretoras do pâncreas. E elas também podem ser consideradas mistas, quando ocorrem secreções mucosas e serosas juntas. Se ocorrem mucosas e serosas juntas, nós temos as glândulas mistas. Nesse exemplo aqui, glândulas salivares parótidas. Continuando, as glândulas, elas podem ser de 2 tipos. Unicelular, o próprio nome já está falando, quando é formada por uma única célula. E elas podem ser multicelulares, é o exemplo aqui bem clássico da glândula salivar, que é formada por muitas células.
Professora, me dá o exemplo aí de uma glândula unicelular que nós temos. Vamos pensar aí no nosso estômago, né? O epitélio que reveste o estômago. Nesse epitélio que reveste o estômago, para ela estar produzindo, né, os compostos, as substâncias, nós temos células unicelulares, que vão estar ajudando no processo digestório, tá bom? Então, as glândulas, elas podem ser unicelular e multicelular. Continuando aqui, vamos aqui, glândulas exócrinas. Olha aí o nome, exócrina. Tudo que é exócrino é para fora do corpo. Então, são glândulas que vão secretar substâncias para fora do corpo. Exemplo, glândulas sudoríparas, lacrimais, mamária para a produção do leite materno e também as glândulas sebáceas. Ou também para o interior de cavidades do corpo. Exemplo, as glândulas salivares. Quando a gente fala de exócrino, a gente só pensa que é para fora do corpo, mas justamente é o quê? São glândulas que vão lançar substâncias para fora dela. Então, ela é exócrina. Então, glândulas que vão estar o quê? Secretando substâncias para fora dela. Não necessariamente para fora do corpo, que é o exemplo aqui, né, no interior da cavidade do corpo, que é a glândula salivar. Já as glândulas endócrinas, as secreções são denominadas hormônios e lançadas diretamente aonde? Nos vasos sanguíneos e linfáticos. Ó a diferença aí. A glândula exócrina, ela lança a substância para fora dela. Já a glândula endócrina, as secreções são os hormônios e eles são lançados diretamente na corrente sanguínea, que são os vasos sanguíneos e linfáticos. Exemplo, professora, a hipófise, as glândulas da tireoide, glândulas paratireoides e glândulas adrenais. Vamos estar tendo futuramente aí uma aula só sobre o sistema hormonal, então vocês vão ter um apanhado melhor, né, de como esses hormônios são produzidos e não se preocupem, né, com essa questão, ai, professora, eu tenho que realmente saber tudo. Não, você só tem que saber o conceito de exócrino e endócrino, porque aí a partir daí você já consegue matar uma questão, entender a questão que você vai resolver. Além, né, disso, vamos visualizar a teoria, né? A teoria aqui, nós temos aqui o nosso epitélio. Aí vamos ter uma proliferação das células e sua penetração no tecido conjuntivo aqui. Olha aqui a proliferação dessas células. Eu acho que agora eu posso usar a minha caneta vermelha, que eu acho que fica até melhor. A proliferação dessas células e a partir daí a formação de uma glândula, né? Nesse caso aqui, uma glândula folicular, como vocês podem observar na imagem. Uma glândula folicular. Também, a partir desse amontoadinho aqui de célula, a gente pode também ter cordões de célula formando uma glândula endócrina cordonal, como vocês estão vendo aqui, nessa imagem. E formação de uma glândula exócrina, que é aquela glândula, como eu falei para vocês, que ela vai apresentar um ducto que vai lançar para fora a substância por ela produzida. Olha aqui o ducto. Essa porção aqui que eu sinalizei para vocês. Então, a glândula exócrina, a gente pode dizer que ela possui um ducto que faz com que as substâncias saiam para fora dela. E a glândula endócrina, a gente fala que ela não possui esse ducto. Então, o que vai acontecer? Ela vai lançar os hormônios para a corrente sanguínea, para os vasos sanguíneos. Prosseguindo, nós temos também as glândulas mistas, que apresentam regiões endócrinas e exócrinas. Isso quer dizer que elas têm ducto, tá bom? Para lançar substâncias para fora delas e elas também são endócrinas ao mesmo tempo. Exemplo aí, professor, o pâncreas, que secreta enzimas digestivas, que são exócrinas, e os hormônios como insulina e glucagon.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o tecido epitelial. Sei que teve bastante nomes diferentes, mas você é um aluno Medtech e eu sei que você consegue. Então, até mais!